Senhor, Pai de infinita misericórdia, Jesus, amor das nossas vidas, queremos agradecer por mais este domingo abençoado, 16 de outubro de 2016, para o estudo do pensamento, esta obra maravilhosa de Leon Denis. Queremos agradecer infinitamente por esta oportunidade bendita de estudo, oração, reflexão, bênçãos do mundo espiritual. Estas energias emanadas pelo estudo destas obras tão importantes para o nosso aprendizado. Gostaríamos de convidar seres espirituais, de todos aqueles que nos acompanham, dos dois lados da vida. Esta noite convidando o Adair, sua família, vozinho, vozinha no Lasco, Paco, Carmen, Luiz, Francismar, Antônio, Diego, Rodrigo, Doura, Zezinho, família, Fernando, Felipe, Mentio, Vicky e David, Ayrton e Cristi, Mara, Theo, Michel, Alexandra, Pedro, André, Vanessa, William, Dio, Leco, Alex e Mara, Amadeu e Dodô, Mateus, Matias, Luiz, Francismar, toda a sua família abençoada dos dois lados da vida, muita luz. A nossa querida Francismar, muito obrigada por esta família maravilhosa. Ao Luiz Augusto, João de Amor, Rafael, Lismar, Juanice, Flor, Fabienne, Francis e Sylvie, Gaëtan, Nathalie, Lucas, Aurélie, Sandrine, Isabelle, Henrique, Béranger, Davi, Cyril, Pilar, Ângeles e Josué, Aude, Charlotte, Dora, tia Carminha e toda a sua família, Pepita, Laura, Bel, sua família, Almir e sua família dos dois lados da vida, Clément, Frederica, Caroline, Jean e Jaqueline, Melissa, Yves e François, Claude, vizinho e sua família, Stéphane, Christophe e Marie, Audrey, Renaud, Christine, Gladys e Pascal, Paulette, Karine, Marie, Rachel, Patrícia e Felipe, Marie-Pierre e Helena, Jennifer, Franceline, Felipe, Marc e Marie-Pierre, Chiara, Blondine, Abel e François, Michele e Marie-Pierre, e todos os que nos acompanham dos dois lados da vida, neste estudo maravilhoso. Agradecemos mais uma vez, damos por iniciado o estudo da noite de hoje, do pensamento, a obra de Leon Denis, Problema do Ser, o Destino e da Dor. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado mais uma vez. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus.
Muito obrigada, Christian. Que agradeço, mãe. Estamos continuando nosso estudo do pensamento. Vamos voltar ao parágrafo 22, que o Leon Denis traz o seguinte: é por isso que as grandes almas se enobrecem e embelezam tanto mais, quanto mais vivas são suas dores. A cada nova desgraça que as fere, tem a sensação de se haverem aproximado um pouco mais da verdade e da perfeição. E, a este pensamento, experimentam como uma volúpia, entre parênteses, grande prazer dos sentidos, fim da parênteses, amarga. Levantou-se uma nova estrela no céu de seu destino, estrela cujos raios trêmulos penetram no santuário de sua consciência e lhe iluminam os recônditos. Nas inteligências de cultura elevada, faz sementeira a desgraça. Cada dor é um sulco onde se levanta uma seara de virtude e beleza. No parágrafo 23, em certas horas de nossa vida, quando nos morre nossa mãe, quando se desmorona uma esperança ardentemente acariciada, quando se perde a mulher, o filho amado, de cada vez que se despedaça um dos laços que nos ligavam a este mundo, uma voz misteriosa eleva-se nas profundezas de nossa alma, voz solene que nos fala de 1000 leis augustas, mais veneráveis que as da terra, e entreabre-se todo um mundo ideal. Mas os ruídos do exterior abafam-na bem depressa, e o ser humano recai quase sempre em suas dúvidas, em suas hesitações, na rara vulgaridade de sua existência. No parágrafo 24, não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Primeiramente, regular a vida física, reduzir as exigências materiais ao necessário, a fim de garantir a saúde do corpo, instrumento indispensável para o desempenho de nosso papel terrestre. Muito obrigada, Christian. Eu agradeço, mãe. Tem material aí, viu? Então aqui ele volta a falar, né, da dor, né? Então, para entender o que o nosso autor desta maravilhosa obra está querendo nos transmitir aqui, nós vamos ao capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele vai nos explicar os motivos, as causas atuais das aflições. Então ele vai explicar que tudo tem uma causa anterior, né? Ele vai nos explicar isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 5, causas atuais das aflições. Item 5. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as criaturas progridam, e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou.
Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar, para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer, abre aspas, se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo, fecha aspas, como o obreiro preguiçoso que diz, abre aspas, perdi meu dia, fecha aspas. Também ele diz, abre aspas, perdi minha vida, fecha aspas. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite de túmulo brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Item 5. Muito obrigada, Christian. O que você acha sobre tudo isso? São exortações, né, para que o espírito encarnado possa dar-se conta a tempo, né, de poder saber como agir, né, nas diferentes situações. Então, mas nunca é tarde também, ele diz, né, porque da mesma forma o espírito está sempre convidado a um novo recomeço, uma nova vida, como para começar de novo as lições, né? E começar e dessa vez tentar fazer da forma correta. Então, o que vem em forma de dor são avisos e também cada vez que chega a dor, ele se dá conta de que deve começar e agir de forma correta, porque não agindo de forma correta não estaria progredindo, né? Então vem a dor, que nada mais é do que a consequência dos atos que não foram corretos na sua vida. Então, de acordo com o que ele fala, é na dor, principalmente aqui nessa parte, né? Quando na perda dos entes queridos ou de esperanças, aí ele põe as dores que são dores realmente muito difíceis de superar. É que o Leon Denis vai mostrar que são nessas dores que realmente o espírito vai dar valor para o que realmente tem valor, né? E por isso que ele começa a refletir essas dores assim tão profundas no ser, elas vão despertar no espírito, no ser, as reflexões mais profundas, porque as dores elas são tão profundas que elas atingem os sentimentos de uma forma que levam o ser a evoluir e a aprender, né, o aprendizado do ser. Então, essas dores vão empurrando o ser para o aprendizado, a valorização dos verdadeiros valores da vida. O ser começa a olhar para trás e ver o que ele começa a meditar no que ele fez e no que ele deixou de fazer. Começa
a meditar nos seus atos e refletir as suas atitudes, porque esse tipo de dor faz com que o ser reflita, porque é tão assim, o ser fica tão desconsolo, ele não tem consolo para essa dor, ele não sabe aonde encontrar uma maneira que faça parar essa angústia que ele sente. Então, por causa disso, ele vai procurar dentro dele forças para superar, forças para poder enfrentar esse sentimento. E ao procurar essas forças dentro dele, ele estará se voltando para dentro dele. Estará vendo dentro dele o que existe de bom, o que ele pode tirar de lição dessa dor, o que ele pode tirar de aprendizado, que é a maneira como ele vai aprender, que é o que a gente tira da dor, é o que a gente mais aproveita das nossas dores, é o aprendizado que a gente consegue, é o aprendizado que vai nos ajudar a superar essa dor. E quando a gente supera, aí é que se realiza esse aprendizado. Quando o ser consegue superar uma dor grande, é porque ele conseguiu realizar o aprendizado que veio em forma de dor, que veio para o ser em forma de dor. A gente consegue ver em vários exemplos seres que, por exemplo, estavam muito envolvidos no materialismo, por exemplo, que estavam muito aturdidos com o dia a dia, com a correria da rotina, do trabalho, do sustento, a rotina diária e focados na sociedade, no materialismo, né? Na sociedade capitalista que envolve e absorve o ser, tanto, né, profissionalmente, quanto ele esquece um pouco, para evoluir profissionalmente, ele um pouco se anula como um indivíduo. Então ele começa a entrar numa corrida frenética para conseguir os bens materiais, os cargos, tudo que é a promessa do mundo profissional. E ele se envolve de tal maneira, começa a fazer horas extras para poder entrar numa concorrência da sua empresa, por exemplo, atingir metas. E tudo isso que ocorre no mundo profissional, que há muita... No mundo profissional que existe muita concorrência entre as pessoas, que as pessoas sempre elas estão tentando ser as mais valorizadas dentro de uma empresa, e tudo isso vai levando o ser um pouco, ele vai se vendo mais como um profissional do que como indivíduo, e ele vai cada vez fazendo mais horas extras, mais se envolvendo profissionalmente na empresa ou no lugar de trabalho, em detrimento da sua vida familiar ou da sua vida pessoal. Esquece-se um pouco de outros fatores da vida, que não só existem os fatores materiais. E aí nós vemos exemplos de pessoas que estão tão dentro dessa absorvidas por essa mentalidade materialista, dessa mentalidade
capitalista, de consumo, tão mergulhadas dentro desse envoltório, desse ambiente, que se esquecem de olhar para dentro, de ver os verdadeiros valores da vida. Então o ser, ele vai procurar valores são transitórios, que não vão trazer um futuro espiritual, que não vão ajudá-los a repararem erros passados. Então a dor, nesse caso, ela vai funcionar para que o ser possa parar um pouco, sair daquele mundo que ele está envolvido, e ele vai ser obrigado a olhar para si mesmo, olhar para os seus seres, a sua família, todos aqueles seres que dependem dele, e que de repente, se ele faltar, o que vai ser deles? Então ele começa a ver que ele é muito importante para essa família, não só o que ele traz materialmente, mas que de repente ele pode se afastar dessa família, ele pode ter um comprometimento mais sério com a saúde. Os seres que vão ficar, vão precisar não só daquele sustento material que ele trazia, mas muito mais que isso. Então ele começa a ver os verdadeiros valores da vida. Por que ele está aqui? Por que ele está nessa família? O que realmente essa família precisa? É tanta coisa material, são tantos objetos de materiais, coisas que são coisas que não são dons ou valores. O que essa família precisa mais? Então ele vai se olhar interiormente, olhar para os que estão em volta, ele vai ver que se ele faltar, realmente o que as pessoas que estão em torno dele vão precisar mais não é o que ele traz materialmente, é o que ele é, né? Como ser que faz parte dessa família, que esses seres vão precisar, o que esses seres vão querer o dia que ele faltar. Vão querer aquilo que ele trazia, aquilo que ele representava. Então ele vai se dar conta de tudo isso, né? E é por meio da dor, ou de uma doença, ou de uma perda. Se for algum ente que ele perdeu, ele vai ver que realmente o que importa na vida é o que você é, como ser, como indivíduo. Aí a gente vê tantos exemplos, né, Mara, de pessoas que eram materialistas e que, ao se depararem com uma dor assim, de uma doença, de uma perda, de um ente querido, ela começa a procurar a explicação e ela começa a se espiritualizar, e aí que vem, como forma de aprendizado, para superar essa dor, vem a superação em forma de amor, né? Que é o que ela vai guardar dentro dela, e é o que o Leon Denis fala aqui, né? Que é tão bonito. Deixa eu ver se eu acho aqui nos sucos. Olha, quanto mais vivas são as suas dores, a cada nova desgraça que as fere, tem a sensação de se haverem aproximado um pouco mais da verdade e da perfeição. E a este pensamento experimentam uma como volúpia amarga. Aí ele diz: levantou-se uma nova estrela no céu de seu destino, estrela cujos raios trêmulos penetram no santuário de sua consciência e lhe iluminam os recônditos.
Então aí ele vai dizer que aí a assimilação de todo o processo, o que vai iluminar o ser, que vai lapidar esse ser, e isso ele leva como aprendizado para toda a sua existência, que é eterna, né? Ah, que é isso, Mara? Muito bom, muito lindo, Cris. Muito obrigada. Obrigada. Muito rico o que agradeço. você traz para todos nós. Muito interessante. E é verdade o que você disse. Você me fez pensar em Leon Denis. Porque eu gosto muito, e são os amigos espirituais, né, que nos dizem a todos, o Emmanuel, né, através da psicografia do Chico, ele sempre diz que se você quiser saber quem é a pessoa que está diante de você, observe-a, o que ela fala, o que ela faz, o que ela sente, o que ela pensa, como é a vida dela. E aí você tem diante de você, né, os valores morais desse ser, nessa etapa da vida dela. Então eu gosto sempre, a partir desses ensinamentos, e aí ouvindo você, tudo que você vai trazendo faz nos lembrar disso, eu me pergunto quem é Leon Denis? Quem é esse ser que, mesmo guiado, orientado, inspirado por esses espíritos maiores, quem é esse ser que escreveu tão lindo texto? Lindo porque é profundo demais, como você explicou. Como pode ele ter essa sensibilidade, trazer assuntos tão profundos? E aí a gente tem que olhar a vida da pessoa que escreve. Mesmo se for um médium, mesmo que venha dos espíritos superiores, olha o Chico Xavier, você tem que olhar a vida da pessoa. E o Leon Denis nasceu em Tours, né, aqui na região da Touraine. Ele nasceu num lar muito simples, muito humilde, numa época muito difícil, né? Ele é mais jovem que Allan Kardec, né? Mas nasceu nesse século onde ainda existiam muitas dificuldades. E Leon Denis, ele vai ter que trabalhar muito cedo ele vai trabalhar. Tem a mãezinha, o pai, filho único, e cedo o pai de Denis vai desencarnar. Então Denis vai ficar com a responsabilidade da sua mãezinha querida. Ele vai conhecer o Livro dos Espíritos muito jovem, adolescente, né, 16 anos, e a mãe dele, ele vai descobrir que ela vai confirmar, né, que lia o Livro dos Espíritos também escondidinha, né, sabendo que ele tinha esta obra nas mãos. E Leon Denis, uma das primeiras grandes dores da vida dele vai ser quando homem, né, uma alma muito sensível, basta observarmos os livros que ele deixou, mesmo vindo do plano espiritual superior, mas ele deixa, né, marcado aí a sensibilidade dele. Ele vai se apaixonar, ele vai amar muito uma jovem, e ele queria casar, ele queria ter filhos, ele queria ter uma família, mas ele trabalhava como mascate, quer dizer, ele era uma época onde ele não tendo tido muitas possibilidades de estudos, ele era autodidata, mas não tendo uma formação, ele viajava muito, né, como representante, e tinha uma vida muito simples, ele não tinha muitas condições. E ele se apaixona por essa moça que também se apaixona por ele e que gostaria de casar. Mas o Denis já era espírito muito jovem, mas muito maduro espiritualmente. E ele sabia que ele não poderia financeiramente arcar nas despesas de um casamento e da mãezinha dele.
Então ele mesmo apaixonado, amando muito, sabendo que ela também gostava dele, ele sabe que aquele casamento estava fadado a sofrimentos e certamente a mesma separação, porque ele não tinha possibilidades para manter aquela moça que ele amava e que sabia merecer de uma vida tranquila, que ele queria que ela tivesse uma vida agradável, confortável. Então ele vai abdicar desse sentimento. Ele vai dizer não ao casamento e ele vai explicar para a jovem que, tendo a mãezinha, ele sendo filho único e tendo a mãezinha sobre a sua responsabilidade, ele sabia que ele não poderia assumir a responsabilidade de um casamento para dar dignidade, dar uma vida tranquila e confortável a essa jovem, que ele preferia deixá-la livre para que ela pudesse ser feliz, principalmente que era uma época onde esse tipo de comportamento era o casamento, a condição era importante, né? Não é como hoje em dia que a gente pode mudar da noite para o dia certas situações. E ele vai com muita dor, ele vai então dedicar-se à sua mãe. Tudo que ele vai morar com ela, ele vai cuidar dela até o último dia, até o último instante. Ele vai mantê-la e ele nunca mais vai ter um relacionamento, vai casar-se, não. Ele vai guardar esse amor, esse profundo sentimento dentro do seu coração e vai dedicar-se à sua mãe, a cuidar da mãezinha querida e ao espiritismo. Ao espiritismo, ao centro espírita aqui em Tours, aos necessitados. Então ele vai dirigir toda a sua vida para o bem, para o amor, para a fraternidade, a solidariedade, a começar pelo lar, que ele vai dar o exemplo. Ele vai falar do espiritismo, ele vai falar de Jesus, ele vai falar de amor, mas desde muito jovem ele dá o exemplo. Ele dá um exemplo quando ele vai além do eu, do je, do que eu quero, do desejo, para pensar naquela moça, pensar no futuro dela, pensar na felicidade dela, que ele não poderia oferecer, ele sabia que ele não poderia oferecer. Então ele vai preferir deixá-la livre, ele vai preferir dizer não, sofrer, porque ele vai sofrer, e ao mesmo tempo a grande responsabilidade de assumir, né, o compromisso com a sua mãezinha querida, que ele vai fazer com muito amor, vai acompanhá-la e ela vai ter uma vida tranquila, ela vai ter uma vida de conforto naquilo que é possível, porque esse filho querido soube, né, sacrificar-se para o bem de um outro. Então ele vai dar o exemplo da caridade, ele vai dar o exemplo da generosidade, do bem, da ética, mas ele vai sofrer porque é uma solidão muito grande, mas ele vai avançar. E à medida que a idade vai avançando, Leon Denis vai ficando cego. E nos últimos anos de vida de Leon Denis, que graças a Deus teve uma vida longa, Denis, mais de 80 anos, e Denis ele vai, né, creio que os seus 70 anos ele já perdeu a vista. E vai ser sua secretária, né, a Beaumer, que vai escrever, que vai passar esses últimos anos da vida dele escrevendo para Denis, porque Denis já não pode mais, porque ele está cego. Recebe toda a inspiração do mundo espiritual, mas precisa que alguém possa acompanhá-lo. Então uma solidão, uma vida de solidão, ele nesse apartamento aqui a Tours, onde só a secretária dele, né, muito presente na vida dele, mas um ser que com muita simplicidade vai viver, sem nunca reclamar, sem incomodar as pessoas, passando pelos seus desafios físicos, materiais, né, espirituais, e ainda ali ele avança. E aí a gente compreende porque o autor desse tema de hoje merece e nos toca tanto. Por que esse texto nos toca tanto? Porque quem escreve, como você falou tão bem, manifestou, desenvolveu, compreendeu o grande instrumento que nós chamamos dor. Porque na realidade, a dor
o sofrimento é opcional. A dor, a gente tem que passar por ela. Mas o sofrimento é opcional para cada um de nós. Leon Denis, com seu exemplo de vida, com seu texto e com o evangelho que você leu, nós vemos bem que nos mostra isso. A dor é obrigatória, sofrimento opcional. Basta nós observarmos a nossa vida para todos nós aqui na Terra e no espaço. Os desafios fazem parte da vida, como você disse tão bem. Por quê? Porque tudo é movimento. A lei de impermanência é uma das leis universais. Tudo está em movimento. Na realidade, a dor é uma ilusão. O que existe realmente é o movimento da vida para que o ser cresça, para que o princípio inteligente do átomo ao arcanjo se desenvolva e cresça. Por isso que o processo do sofrimento é opcional e a dor inevitável, porque na realidade é o movimento do espírito nas suas experiências que origina o que a gente chama dor, o que a gente chama sofrimento. Leon Denis, compreendendo essa grande realidade, ele manifestou o seu dever, ele manifestou a ética e ele preferiu observar as escolhas que ele fez não como um caminho de sofrimento, um caminho de dor, mas um caminho necessário para a sua evolução, para o seu aprendizado. Um convite que a vida fez para ele naquele momento, para que ele pudesse fazer o que você acabou de dizer, sair do ego em direção ao self, onde o outro é importante também na vida. E a partir dessa percepção, ele não sofreu nem dores, porque na visão dele, cada escolha que ele estava fazendo, para ele era a manifestação da felicidade. E é verdade, Quando ele optou por ser feliz acompanhando a mãezinha dele, ele não ficou no passado chorando porque ele deixou aquela amada, aquele ser amado, né, que ele não pôde casar. Ele preferiu avançar com a mãe pensando que ele tinha permitido que o ser amado encontrasse outro caminho onde seria muito mais feliz, porque ela merecia, ele também. E como ele a amava, vê-la feliz, mesmo com uma outra pessoa, não o incomodava. O que o incomodaria é vê-la sofrer, o bem-amado sofrendo, porque ele não poderia, né, dar naquela existência o necessário para uma vida digna. Então ele não faz disso um sofrimento, porque ele sabe que ele teve a oportunidade de ali aprender o que você disse tão bem, adquirir o conhecimento pela prática, pela ação. Então ele vai avançando na vida dele. Quando chega esse período onde a vista no plano físico vai efetivamente desaparecer, que ele vai encontrar-se fisicamente na obscuridade, na escuridão, ele não vai optar pelo sofrimento. Porque ele, mais uma vez, ele vai entrar para dentro e ele diz que ele vai experimentar as delícias da alma. Porque durante uma etapa da vida dele, ele pôde experimentar o contato com Deus, com a espiritualidade, através da visão de tudo que ele via. E Deus lhe dá a oportunidade, numa segunda etapa da vida dele, de efetivamente mergulhar profundamente em contato com a espiritualidade maior, através dos sentimentos, das sensações, do sentir. E é onde as obras de Denis vão aparecer, onde esses livros mais maravilhosos surgirão, com esse intercâmbio profundo da alma com o mundo espiritual. Mas mesmo aí, quando nós lemos a biografia de Leon Denis, nos detalhes, na sua solidão, você não encontra um ser em sofrimento. Você não vê a manifestação da dor na vida dele. Porque ele está feliz demais com as experiências que ele vivencia, porque ele sabe que, como um aluno que foi para a escola, ele precisa dessas etapas, né? Dessas provas, dessas lições. E assim deveríamos todos nós vivenciarmos nossas experiências diárias, não como vendo dor e sofrimento,
Basta ver que na Terra é um determinismo para todos nós, sem exceção, passarmos por esses momentos que chamamos dor, por esses momentos que chamamos sofrimento, que na realidade nada mais são do que movimentos da alma para o seu progresso. Então, ainda aí é uma ilusão. Por exemplo, como você falou no trabalho, na realidade, o que a gente chama dor e sofrimento, que vai ser criado por tudo que você determinou, que você descreveu, vai ser simplesmente um movimento da alma, progredindo intelectualmente, passando por certas etapas, certas escolhas e percorrendo os caminhos segundo as escolhas feitas, mais longos ou mais curtos. Na realidade, se esse ser tivesse consciência disso tudo, mesmo se chegasse a doença, ainda aí seria a hora, como você diz, de voltar e de passar por esta etapa não sentindo-se vítima ou de sofrimento, mas uma nova prova, mais uma nova etapa que o espírito está tendo para progredir, para agir e assim adquirir conhecimento. E assim a gente vai vendo nas nossas vidas. Sim, por que a espiritualidade superior tenta nos educar desde pequeninos e que no mundo superiores eles conseguem educar o ser à sua realidade espiritual? Porque muda tudo. Desde pequeno a nossa percepção será outra. Chico não via a vida dele como sofrimento, como dor. Ele via como aprendizado. Nada estava ruim. Tudo tinha um porquê, mas um porquê para fazê-lo crescer como um aluno dentro da sala de aula. Se nós sabemos que somos seres espirituais passando por uma experiência corporal, aí a gente vai ter essa noção do que realmente é o papel da dor e sofrimento nas nossas vidas, que são mal compreendidas estas palavras, o significado dessas duas palavras. E é aí que eu acho que Leon Denis tenta nos trazer. E é verdade, porque dor e sofrimento nos conduz à humildade. Pode observar, quando tudo está bem, assim, o bem entre aspas dessa ilusão que a gente pensa que está tudo bem, nós pensamos que temos controle de tudo. Nós somos a família que temos, o nome de família que temos, nós somos pelo diploma que temos, nós somos pelo corpo que temos, nós somos pelo país ou pela cidade onde vivemos. Nós somos por todas essas coisas que não nos pertencem. Nós achamos que somos pelo que nunca levaremos conosco desta existência. E aí, quando chegam essas experiências, esses movimentos da vida que transformam esses momentos, nós nos damos conta que não controlamos absolutamente nada. Absolutamente nada. Os mais fortes, os mais robustos, crentes ou não, espíritas ou não, aí eles se dão conta que eles não controlam e nós não controlamos absolutamente nada. Que tudo é controlado por Deus através das suas leis universais. E é esse o movimento, a manifestação do pensamento criador no que chamamos dor e sofrimento. Porque na realidade, podem ler o capítulo 37 de Nosso Lar, das explicações do ministro, que é Veneranda, que é Joana de Ângeles. Pode ver o que ela diz ali das formas, pensamentos e o que é o tempo. Então, na realidade, são movimentos da vida que chegam para nos convidar a uma experiência de crescimento. A partir daí, se eu sei disso, eu me preparo. Pouco a pouco, eu vou me educar. Educar com a filosofia do Cristo é fazer o quê? É educar sentimentos e emoções. Equilibrar ações e palavras. Então, eu sei que a morte vai chegar para todo mundo. Então, eu me preparo para o desapego daqueles que eu amo. Eu não estou dizendo que eu vou ficar esperando que eles morram. Mas eu me desapego. Eu passo uma vida trabalhando um minuto após o outro para me desapegar, quando a maior parte do tempo, a maioria de nós passa o tempo apegando-se. É aí que chega sofrimento e dor.
Então, o ser que desperta em si suas potencialidades, o ser desperto à sua vida espiritual, ele utiliza todo o tempo aqui na Terra para desapegar-se. Desapegar-se não quer dizer não amar. Muito contrário. Você aprende a amar verdadeiramente. E aí você aprende a colocar cada coisa no seu devido lugar. Então você aprende a aceitar a impermanência, a lei da impermanência em tudo que você tem. Porque o que nos faz sofrer? Já diz, a base do budismo é isso. É o apego. Nós temos apego a tudo. Nós temos apego a tudo. Mas pode observar. Se apegamos ao corpo, nos apegamos ao corpo, nos apegamos à casa, nos apegamos ao trabalho, nos apegamos às pessoas, nos apegamos aos objetos, nos apegamos a tudo, nos apegamos a tudo, quando não ficamos com nada, quando não podemos manter nada, porque tudo na lei é impermanência. Então, na realidade, é um só caminho que nos causa sofrimento e dor, que na realidade é um mecanismo bendito, é uma irmã bendita do amor, a dor, que chega para nos conduzir a Deus, despertando em nós nossas potencialidades. A primeira, desapego. Desapego. Então você pode ver que Denis, quando ele escolheu o caminho do não casamento, de não tomar esse caminho do casamento com a amada, com aquela que amava ou que ele amava imensamente, foi desapego. Mas ele não deixou de amá-la. E nem por isso ele a perdeu, nem na terra, nem no espaço. Ele sabia que em outro tempo ele teria oportunidade de amá-la, estar com ela fisicamente. E pelo pensamento estava, respeitando-a como ser espiritual. O que ele fez foi desapegar-se, equilibrar sua vida, sabendo que como espírito imortal, nada nem ninguém deveria parar o seu movimento de vida. E assim ele vai fazendo com tudo e todos os seres em torno dele. Ele vai amar muito, mas apegar-se quase nada. Olhemos Chico Xavier. Qual foi o exemplo do Chico? Foi desapego. Ele amava infinitamente, mas ele sabia que o caminho dele era desapego. Então ele aceitou. Por isso que não tinha sofrimento e dor. Olha o Divaldo. Olha a irmã Teresa, Madre Teresa de Calcutá. Irmã Dulce. Olha Gandhi. Todos esses seres têm uma coisa em comum. Francisco de Assis. Eles se desapegaram. Francisco de Assis, que amava tanto Clara, que amava tantas coisas do mundo, ele não deixa de amar Clara. Ele se desapega de Clara. Ele se desapega das coisas do mundo materiais, da sexualidade em desequilíbrio. Olha Santo Agostinho. Ele não deixa de amar aqueles que estavam na vida dele. Ele se desapega dos vícios, das dependências que causavam tanto sofrimento a ele. E aí a gente vai citando Paulo de Tarso. Igualmente, ele não abandona a ligação dele com Deus, ele abandona os apegos que ele tinha aos valores do mundo. E Jesus, o mestre dos mestres, nos ensina o desapego. Ele chegou sem nada e ele parte sem nada. Mas livre, amando, não tinha sofrimento em Jesus, não tinha dor. Porque ele sabia e ele nem precisava mais, mas ele queria deixar para nós esse grande exemplo de que tudo é impermanência. A lei que rege é a impermanência. Então, você vai passar pelas experiências, não para te destruir, mas o movimento é essencial. Então, deixa de ser essa coisa, esse monstro a dor, esse monstro o sofrimento. Não! O que a vida está querendo? Quando a gente está diante de um desafio, estamos vivenciando frustrações, desejos não manifestados, o que a vida quer que eu aprenda? Qual o desapego dessa situação? O que eu devo manifestar? Qual o ensinamento? Então, muda tudo, porque o pensamento é criador, como diz esse capítulo 37 do Nosso Lar. Onde você colocar o pensamento, a energia vai se manifestar, que é Deus em ação.
Então você vai criar ali. Se você está olhando uma situação e que você está buscando o aprendizado, a polaridade positiva dessa situação, você não terá tempo de sofrimento. Então tudo é percepção, tudo é onde você colocar o pensamento. E eu termino aqui da minha parte. No yoga, o yoga é uma filosofia onde você dirige o pensamento. Yoga é a união do corpo e do espírito, mas tudo é pensamento, tudo é Deus. No yoga, quando o yogi começa a praticar a yoga, hatha yoga no corpo físico, uma das primeiras coisas que você vai observar, porque o mental do ser está fraco, quer dizer, não tem o desenvolvimento das suas capacidades, das suas potencialidades, você começa a trabalhar as posturas, você observa a dor na face da pessoa. Você observa que ela sofre com aquela dor física que na realidade não existe, porque é uma percepção do mental. À medida que você evolui no curso e que você dirige, educa, mostra que tudo é pensamento e que você coloca, a pouco você coloca o ser numa postura, mas quando ele está na postura você dirige o pensamento dele para a respiração ou para um outro lugar onde ele vai buscar energias e etc. Pouco a pouco, quando ele começa a fortificar esse mental e a dirigir o mental para onde ele quer, ele começa a observar, uma vez que o trabalho está terminado, que ele tem cada dia menos dores. Por quê? Porque onde está o mental, ali está a energia. E na maior parte do tempo, quando você dirige uma aula dessa natureza, você dirige, seja na respiração, seja em imagens das visualizações terapêuticas, você tira o ser das percepções do corpo físico, como dor, sensações dessa natureza. E você leva ele para as sensações do corpo, mas mais no sentido de relaxamento, bem-estar. E com o tempo, esse mesmo ser pode passar 1 hora numa postura que ele não conseguia nem 1 minuto e que morria de dor e não sentia mais nada. Foi o corpo, certo, o corpo se adaptou, foi envolvido pelo pensamento do espírito, mas é uma percepção, é mental, tudo é mental. É a percepção do ser. E lá onde ele dirige o pensamento, questão 88 do Livro dos Espíritos, lá se encontra o espírito. Então tudo é percepção. É por isso que os espíritos superiores dizem que é uma ilusão essa vida que nós vivemos. E é verdade. Porque ela é em função das nossas percepções. A prova é que 2 pessoas, 3 pessoas estão passando por uma mesma situação e você verá que cada uma tem uma percepção diferente da mesma situação. Que na realidade vai existir a partir do quê? Do pensamento do ser. E cada um cria a sua historinha, cria o seu filmezinho e ali a coisa começa a se manifestar. Então às vezes você está numa relação onde para um tem desapego, não tem nenhum sentimento, para o outro é vida ou morte e para um outro é algo que não tem tanta importância. E é a mesma situação, uma mesma relação, mas isso depende de cada ser. Então realmente, para mim, e a partir do que você trouxe e desenvolveu, nós deveríamos ir mais em função do que é realmente dessa ilusão que é dor e sofrimento, porque aí nós evitaríamos o que você leu no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, porque muito do que a gente chama mal sofrimento que existe nas nossas vidas hoje foram criados por nós ontem por essas percepções falsas do apego, do que queremos, do que não fazemos. Enquanto que se nós tivermos essa lucidez que teve Leon Denis, que teve Chico Xavier, que teve a Joana de Ângeles em tantas vidas, que teve Gandhi, que teve Madre Teresa de Calcutá, que teve Irmã Dulce, que teve Mandela e outros, essa percepção de no momento presente seguir o dever, ouvir essa voz íntima da intuição que é a presença de Deus, conduzindo o ser nessa escola divina e bendita que é a Terra para o aprendizado, crescimento, onde a humildade e o desapego são essenciais. Então você muda tudo, você muda a trajetória da sua vida. E você vai sentir-se feliz, porque como um aluno que passa provas, etapas, avança, cada momento que a vida nos convida a uma escolha, sabermos escolher, passar por aquele desafio para aquela falta. Claro que vamos sentir a falta de alguém, vamos sentir a falta das vezes de uma coisa material, vamos sentir falta de muitas coisas na nossa vida.
Mas podemos avançar aprendendo com essas faltas, trabalhando e aprendendo a amar o que está ali. Enquanto que a maior parte do tempo a gente fica sofrendo pelo que não tem, pelo que não está, pelo que se foi. E é aí que o autoconhecimento, a autoiluminação é tão importante para todos nós, né? Então, enfim, é uma coisa muito pessoal, mas eu acho realmente que é isso. Nos mundos superiores, eles passam por etapas como todos nós. Claro que são mundos, né, muito mais bonitos. Mas eu acredito que a grande diferença, eu fico pensando assim às vezes, eu digo, a grande diferença entre eles e nós é isso. É a grande ilusão que nós temos dessa percepção do que é dor e sofrimento, enquanto eles já não têm mais isso. Eles não têm mais esses conflitos, eles não veem mais as coisas dessa maneira. A mãe de André Luiz, no livro Nosso Lar, ela não sofre porque ela está num nível mais elevado que o seu filho. Não, ela trabalha, continua trabalhando e de vez em quando ela desce para ajudar a família onde quer que eles estejam. No livro Liberação, Matilde, ela não vive em sofrimento porque aquele que ela ama tanto, Gregório, está lá nas zonas inferiores. Claro que ela sente a vibração de Gregório, mas quando ela diz, ela trabalha, continua avançando e consegue pedir ajuda, fazer tudo o necessário para ajudar Gregório, mas ela mantém-se em equilíbrio. Ela não está em dor e ainda menos em sofrimento. Ela está na felicidade, trabalhando com alegria, porque é o único caminho que ela tem para poder ajudar aqueles que ela ama. E assim a gente pega todos os livros dessa coleção de André Luiz, por exemplo, e você verá, nós veremos, que em nenhum momento esses seres que estão progredindo como nós mesmos, mesmo em zonas superiores, em momentos espirituais superiores, a diferença entre eles e nós é essa, dessas percepções. Eles estão dando o exemplo de que a cada instante, o que a vida, o que Deus oferece como oportunidade, eles tomam como aprendizado. Então não tem tempo para chorar, para sofrer, para se maldizer, para sentir-se vítima. Ao contrário, o que eu tenho que aprender? Onde é que eu vou botar o desapego? Onde eu manifesto a humildade? E avança. Então é o nosso destino, inevitável para cada um de nós. E com certeza fazendo isso, evitaremos muitos sofrimentos e dores no dia de amanhã, né? Nessa vida e na continuidade. Então para mim fica aí esse convite, né, Cris? Para a gente continuar, né, aprendendo, trabalhando. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mara. Muito rico que você traz da história de Leon Denis, e muito lindo. E tudo que você falou que gira em torno do nosso aprendizado de discernir entre dor e sofrimento, que é o nosso objetivo, né? Porque, como você disse, os seres superiores, na verdade, eles encaram como oportunidade, e tudo é a forma como que é encarado. Sabe que as suas explicações foram muito ricas, e eu fui me lembrando de um filme maravilhoso que assim ilustra de uma maneira primorosa essa diferença. Isso que você explica, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E esse filme ilustra assim maravilhosamente. Você acha que sabe qual que eu tô falando, né? A Vida é Bela. É esse que chama. Uhum. Coisa maravilhosa. É o pai. Ele ama tanto, tanto, tanto seu filho. Tem um amor incondicional maravilhoso, a flor da pele, que você sente em todos os momentos. E a Benini, né? Que não me lembro agora o nome do autor. Mas é tão maravilhoso. É todo... Esse filme é entranhável. Ele fala a todas as nossas células do corpo. Porque realmente ele transforma uma coisa como um centro de concentração, né? Um verdadeiro paraíso para o filho dele. É uma forma de amor incondicional elevado a
máxima potência, né, Mara? É maravilhoso. Você foi explicando e eu fui rememorando esse filme, a relação do pai, de amor, aquele amor incondicional que transborda do ser do pai em relação ao filho, aquela necessidade dele de transformar a dor em graça, de transformar a dor em alegria, que pode existir alegria na dor, que pode existir aprendizado na dor, que pode existir amor incondicional, que pode existir tudo que pode florir de uma relação pai-filho num cenário totalmente lúgubre, que é um campo de concentração. É impressionante o que esse filme traz de amor incondicional por um ser e de transformação, realmente, de dor em aprendizado, de optar pelo que realmente é o aprendizado, de não sucumbir à dor e de aprender e de superá-la com maestria, né? Da forma que alimentou a alma dessa criança e que ele vai lembrar para toda a vida, aquele pai maravilhoso. Como vai ser isso? Eu achei esse filme é uma lição não só uma lição de vida, uma lição espiritual, né, Mara? Muito forte. Muito obrigada, Cristi, é verdade. E muito obrigada pela sua sensibilidade, por trazer essa imagem que é tão linda, né? Tão rica. Muito obrigada. Nos convida a rever esse filme, né? Rever. Eu fiquei até com vontade de rever, porque é tão bonito, é tão... É feliz, aquela vida, é o retrato do que é o pai, do que é o amor incondicional, do que é a vontade de trazer amor pro filho, né, Mara? É muito lindo, emociona a gente, né? Sim, muito obrigada, é muito lindo, é verdade, Cris. Deus abençoe. Amém. Nosso Pai eterno, amor de todas as horas, Jesus, ser abençoado, sol das nossas vidas. Agradecemos infinitamente por este encontro abençoado. Agradecemos a Leon Denis infinitamente por estes ensinamentos trazidos nas suas obras. Agradecemos a todos os que participam deste estudo, os dois lados da vida. Agradecemos por toda a alegria trazida ao nosso ser neste encontro deste domingo. Agradecemos a todos os que nos acompanham dos dois lados da vida. E queremos que este estudo continue sempre abençoado pela espiritualidade superior, para que cada vez mais possamos aprender e dele extrair os melhores frutos, os melhores ensinamentos, essas gotas de luz para a nossa alma. Muito obrigada, Jesus, Leon Denis, espiritualidade superior. Obrigada a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Cristi, muito lindo. Que agradeço, Mara. Obrigada por tudo. É muito bom esse estudo, viu? É muito bom. Que bom, querida.